Olá, meus amados irmãos, graça e paz. É bom estarmos juntos mais uma vez para meditarmos na palavra de Deus. Quero convidar você a abrir a sua casa, seu coração, sua mente, para ouvir aquilo que Deus quer falar com você nesse instante, nesta noite, nesse dia. Por isso, abra sua Bíblia em João, Evangelho de Jesus contado por João, capítulo 13, dos versículos 6 ao versículo 10. João 13, do versículo 6 ao versículo 10. Amém? Achou? Já pegou essa Bíblia? Pega essa Bíblia. Diz assim a palavra de Deus. João 13, do versículo 6 ao 10. Chegou-se a Simão Pedro, que lhe disse: Senhor, vais lavar os meus pés? Olha a surpresa, hein? Respondeu Jesus: Você não compreende agora o que estou lhe fazendo, mais tarde, porém, entenderá. Disse Pedro: Não, nunca lavará os meus pés. Jesus respondeu: Se eu não lavar os pés, você não terá parte comigo. Respondeu Simão Pedro: Então, Senhor, não apenas os meus pés, mas também as minhas mãos e a minha cabeça. Respondeu Jesus: Quem já se banhou precisa apenas lavar os pés. Todo o seu corpo está limpo. Vocês estão limpos, mas nem todos. Pois ele sabia quem iria traí-lo, e por isso disse que nem todos estavam limpos. Amém? Meus irmãos, nós estamos numa série de mensagens no qual nós estamos estudando a vida do apóstolo Pedro, a vida de Pedro, um homem como eu e você. Nessa série que nós estamos estudando, nos mostram que o apóstolo Pedro era um homem simples, um homem comum que cometeu tantos acertos quanto erros. Às vezes nós imaginamos que Pedro e os outros personagens da Bíblia foram homens com uma fé gigante, mas não, eles não foram homens com superpoderes, mas foram homens como eu e você. Aqui o texto era uma quinta-feira e os discípulos estavam com Jesus no cenáculo em Jerusalém para a última refeição do dia. Refeição essa que nós conhecemos como ceia, aquela refeição que fazemos sempre antes de dormir. Todos os apóstolos estavam lá, todos os apóstolos. Estava Pedro, Tiago, João, André, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago filho de Alfeu, Simão, Judas filho de Tiago e Judas Iscariotes, o traidor. Eles estão ao redor de uma mesa, estão à beira de uma mesa, mas há um clima tenso, há um clima pesado. Jesus está mais pensativo, mais silencioso do que de costume, pois ele sabe que em breve Judas vai o trair e vai trazendo soldados romanos para o prendê-lo. Jesus sabe que em menos de 12 horas ele estará diante de Caifás, Pilatos e Herodes. Jesus sabe que logo ele estará morto, pendurado em uma cruz. A conversa entre os discípulos se desenvolve e Cristo apenas observa. De repente Jesus se levanta, tira sua túnica, amarra em volta de si uma toalha, pega uma bacia com água, se dirige para o fim da mesa, se ajoelha, começa a lavar os pés dos discípulos, e assim ele faz com cada um dos discípulos. Há um silêncio naquela sala, há uma surpresa no semblante dos discípulos. Ninguém se atreve a falar palavra alguma. Eles não estão acreditando naquilo que eles estão vendo. Eles não imaginam e nem sabem o que aquilo significa. E a pergunta que surge é a seguinte: o que Jesus estava ensinando ao lavar os pés sujos dos discípulos? O que Cristo estava querendo ensinar ao lavar os pés sujos dos discípulos? Em primeiro lugar,
lavar os pés sujos, naquele tempo, era um sinal comum de cortesia. O que é estranho para nós no século 21 não parecia nada estranho no primeiro século. A maioria das pessoas usavam sandálias e as estradas daquela época eram muito empoeiradas. Em uma curta viagem, em poucos metros percorridos a pé, era possível sujar os pés. Por isso era muito comum no primeiro século as pessoas fornecerem uma bacia com água e uma toalha aos visitantes lavar os seus pés. Isso era uma cortesia, isso era um sinal de carinho, de cuidado, de cortesia, educação aos visitantes. Não sei se você sabe, mas esse costume é tão antigo que as 4 primeiras palavras referentes a pé, as quatro menções da palavra pé na Bíblia se referem justamente a lavar os pés. Por isso, não oferecer água, bacia, toalha aos visitantes para lavarem os pés era uma espécie de desrespeito, má educação. Nós encontramos isso claramente em Lucas capítulo 7, do versículo 44 ao 46, quando Jesus ele é convidado por Simão, o fariseu, para um jantar. Durante o jantar, uma mulher que havia sido prostituta se aproxima, se ajoelha aos pés de Jesus. Ela está chorando por causa do amor de Jesus que havia tocado seu coração. Ela chora muito. Ela chora tanto que as suas lágrimas lavam os pés de Jesus. E com os cabelos ela seca os pés de Jesus. Simão, que era o dono da casa, fica aterrorizado, ele fica espantado, ele fica escandalizado com o comportamento da mulher e com o comportamento de Jesus em permitir. Com isso ele pensa: Jesus sabe da fama dessa mulher, e como que Jesus deixa essa mulher tocar nos seus pés? Mas Jesus, conhecendo o pensamento e o coração de Simão, Jesus diz para Simão, versículo 46 de Lucas 7, diz bem assim: em seguida virou-se para a mulher e disse a Simão: vê esta mulher, entrei na sua casa, mas você não me deu água para lavar os pés, porém ela molhou os meus pés com suas lágrimas e enxugou com os seus cabelos. Você não me saudou com um beijo, mas esta mulher, desde que entrei aqui, não parou de beijar os meus pés. Você não ungiu a minha cabeça com óleo, mas ela derramou perfume nos meus pés. O próprio Jesus entendia que lavar os pés ou oferecer água para os visitantes lavarem os pés era um sinal de cortesia comum naquela época. Em segundo lugar, lavar os pés era um trabalho de escravo, era um trabalho humilhante. Naquela época, se um homem tivesse escravo, o trabalho de lavar os pés, tanto do dono da casa quanto da visita, era tarefa dos escravos. Poucas pessoas daquela época tinham escravos. Ter escravo era algo de posição, de status social. Mas, veja bem, quando alguém tinha escravo, era a função do escravo lavar os pés dos convidados. Então, sob hipótese alguma, o dono da casa, uma vez que ele tinha escravo, ele lavava os pés dos convidados. O mestre do Senhor, ele não desceria tão baixo a ponto de lavar os pés dos convidados, se igualando a um escravo. Mas também lavar os pés é humilhante. Veja bem, os pés, uma vez não limpo, ele fede, eles são catingosos. Isso é um fato. Você, depois de um dia de trabalho, de sandália, no final do dia o seu pé vai estar sujo. Ou de tênis e meia,
seu pé vai suar e vai trazer mau cheiro. Portanto, quando alguém lavava os pés de alguém, era um ato de humilhação. Mas em terceiro lugar, os pés representam todo o corpo. Exatamente, os pés representam todo o corpo. Os seus pés suportam todo o peso do corpo. Não sei se você sabe, mas uma pessoa que vive em média até os seus 75 anos de idade, ela caminha o equivalente a 3 voltas no planeta Terra. 3 voltas é o que os seus pés caminham ao longo de toda a sua vida. Os pés também têm 23 ossos, 33 articulações, mais de 100 músculos e tendões. Os seus pés representam você. Onde quer que os seus pés vão, você vai atrás. Os seus pés apontam a direção que caminha a sua vida. Se você caminha para frente com Cristo, é alegria. Mas se você caminha uma vida para trás de pecado, destruição. Então perceba o quanto os pés apontam a direção da nossa vida. Muitos andaram com os pés nos pecados, mas agora andam com Jesus. Os pés representam uma pessoa como um todo. Se os seus pés estão gelados, olha que interessante, vê se é assim. Se o seu pé está gelado, mesmo que você use uma blusa de frio bem quentinha, você continuará sentindo frio. Por quê? Porque o seu pé está gelado. Se seu pé está sujo, mesmo que você tenha tomado um banho, você não se sentirá limpo, porque os seus pés não estão limpos. E tem gente que não dorme sem antes lavar os pés. Por quê? Porque o pé representa uma pessoa como um todo. Mas em quarto lugar, lavar os pés expõe o coração. Lavar os pés expõe o coração. Lavar os pés revela os sentimentos mais verdadeiros que passam aqui dentro. Foi por isso que Pedro reagiu como reagiu quando Jesus se aproximou dele com uma toalha e uma bacia. Versículo 6 do capítulo 13 de João nos diz: chegou-se a Simão Pedro, que lhe disse: Senhor, vai lavar os meus pés? Essas palavras de Pedro, olhando no grego, no original no grego, revelam surpresa, revelam admiração. Era como se Pedro estivesse dizendo algo do tipo: como pode, Senhor? O Senhor vai lavar os pés de alguém como eu? Meus irmãos, Pedro sentiu que aquilo não era o certo a se fazer. Na cabeça de Pedro era para ser o contrário. Na cabeça de Pedro, tudo aquilo violava aquilo que ele havia aprendido. Essa, meus irmãos, é uma das conversas, ou a conversa mais longa de Jesus com uma pessoa nos evangelhos. E justamente na conversa mais longa, Pedro fala tudo errado, Pedro fala besteira, baboseira. Pedro é tão semelhante a mim e a você. Pedro é tão falho ao erro como eu e você somos, que podemos perceber que Pedro fala tudo errado. Quanto mais Pedro fala, mais confuso ele fica, mais embaraçado ele fica. Pedro está confuso, Pedro está chocado. Nada que Jesus fale para Pedro faz sentido na cabeça de Pedro. No versículo 8, era como se Pedro estivesse dizendo no grego para Jesus: nunca, Jesus, jamais, nunca o Senhor vai lavar os meus pés. Perceba isso. E aí Jesus responde para Pedro: tá bom, Pedro, tudo bem, mas se eu não lavar os seus pés, você não tem comunhão comigo. E aí Pedro diz: então, Senhor, não lava apenas meus pés não, mas também lava as minhas mãos, lava a minha cabeça, me dá um banho completo, pois eu quero ter comunhão contigo. Pedro não entende o que significava aquela ação de Jesus lavar os pés, mas Pedro quer Jesus, Pedro deseja Jesus, Pedro quer Jesus inteiramente.
Pedro quer ser o discípulo de qualquer maneira. E é isso que eu quero dizer para os irmãos quando eu digo que lavar os pés expõe o coração. Veja, a confusão de Pedro revela a profundidade da sua dedicação. Pedro quer seguir Jesus, mas ele quer seguir Jesus com os pés limpos, com o coração limpo, com todas as outras partes do seu corpo e da vida limpas. Não perca a cena aqui. O lavar os pés, naquela época, acontece antes do jantar. Aqui, João 13, o lavar dos pés aconteceu durante o jantar. O jantar está acontecendo e, como eu disse, normalmente o lavar os pés acontecia antes da refeição. Então, por que eles não tinham lavado os pés antes da refeição? Porque ninguém havia lavado os pés de Jesus. Porque eles começam essa refeição sem lavar os pés. Se você ler Lucas, capítulo 22, versículo 24, nós encontramos uma pista do porquê eles não lavaram os pés antes da refeição. Nós encontramos uma dica que diz bem assim: surgiu também uma discussão entre eles acerca de qual deles era considerado o maior. Jesus está em sua última ceia, prestes a ser preso, torturado e morto. Jesus está prestes a morrer por amor pela humanidade. E aí aqueles cidadãos, aqueles discípulos começam a discutir quem vai ser o maior. Não é à toa que Jesus se levanta no meio daquela refeição, pega uma toalha, uma bacia e começa a lavar os pés daqueles homens. Jesus se torna servo de todos, para que aqueles cidadãos comecem a entender o que é viver para Cristo e com Cristo, o que é viver o cristianismo. Veja, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, o cristianismo não é coroa, o cristianismo não é estrela, mas cristianismo é bacia e toalha para lavar os pés um dos outros. É isso que Jesus ensina aqui. Quem quer ser o maior, precisa ser o menor. Quem quer ser o primeiro, precisa ser o último. Quem quer ganhar, tem que perder. Lavar os pés é o verdadeiro cristianismo. Jesus mostra para mim e para você, mas para aqueles discípulos também, que para ser o maior, tem que ser o menor. Em quinto lugar, lavar os pés é uma imagem, lavar os pés é uma imagem da morte de Cristo na cruz. Foi o que Jesus quis dizer para Pedro no versículo 7. Você não compreende agora o que eu estou lhe fazendo, mais tarde, porém, entenderá. A sujeira dos pés simbolizava toda a sujeira do coração. A poeira dos pés simbolizava a mancha do pecado dentro do homem, que água alguma pode lavar, água nenhuma pode lavar. A toalha de Jesus representa: eu sou o servo de vocês. A bacia com água representava o sangue que ele iria derramar na cruz para o perdão dos pecados. A lavagem representa a lavagem da regeneração, pelo qual os nossos pecados são lavados. E é por isso que Jesus diz a Pedro: Pedro, se você não deixar que eu lave os seus pés, você não tem comunhão comigo não. Meus irmãos, minhas irmãs, se nós temos comunhão com Jesus, amém, que maravilha, glória a Deus por isso. Porque esse é o propósito, ter comunhão com Jesus. Mas agora, se nós não temos comunhão com Jesus, não temos, nada do que Jesus fez na cruz fará sentido para nós. Se nós não temos comunhão com Ele, a morte de Jesus não fará diferença alguma para nós. Não será suficiente se nós não tivermos comunhão com Jesus, porque a comunhão é importantíssima. Se você não tem comunhão com Jesus, não será suficiente você frequentar a igreja. Sabia disso?
Se você não tem comunhão com Jesus, não será suficiente gostar de cantar louvores. Se você não tem comunhão com Jesus, não será suficiente botar uma camisa Jesus transforma com dizer bíblico. Se você não tem comunhão com Jesus, não é nem suficiente ser batizado. Não é suficiente acreditar em Deus se você não tem comunhão com Deus. Enquanto você está longe de Jesus, enquanto você caminha longe de ter comunhão com Jesus, todo o conhecimento, toda a experiência religiosa do mundo que você possa ter, não valerá nada, não fará diferença alguma, meu irmão, minha irmã. Veja bem, aos olhos de Deus, um homem religioso e que pratica religião e ainda assim não tem comunhão com Deus, ele está no mesmo nível de um assassino, um traficante de drogas, um mentiroso, um corrupto. Práticas religiosas podem transformar um homem em um homem de bem para a sociedade no qual ele está inserido, mas práticas religiosas que não levam um homem a ter uma verdadeira comunhão com Deus não significa nada aos olhos de Deus. É por isso que aqui na primeira igreja batista em Barra da Estiva, nós nos dedicamos a não a pregar religião, mas nós nos dedicamos a pregar que você necessita ter um verdadeiro encontro, uma verdadeira comunhão com Jesus de Nazaré, porque é a comunhão com Jesus que vai mudar a nossa vida. É isso que vai dar a você uma segunda oportunidade. Aos olhos de Deus, só existem dois tipos de pessoas. Dois tipos de pessoas existem aos olhos de Deus: os que têm comunhão com Ele e os que não têm comunhão com Ele. Os que têm comunhão com Ele e os que não têm comunhão com Ele. Só existe para Deus esses dois tipos de pessoas. A pergunta que eu faço é a seguinte: em qual desses dois tipos de pessoas você se encaixa? É interessante notar, meus irmãos, que Pedro, humanamente falando, ele tinha muitas vantagens espirituais, mas nenhuma dessas vantagens espirituais fez diferença neste momento aqui, narrado pela Bíblia. Ele era humilde, mas a humildade não era suficiente. Ele experimentou e testemunhou milagres, mas milagres não foram suficientes. Ele ouviu Jesus ensinar, mas todo o conhecimento não é suficiente. Ele andava com Jesus, mas estar perto de Jesus não foi suficiente. Ele realizou atos de bondade, mas fazer o bem não era suficiente. Pedro, meus irmãos, teve que se submeter ao processo de ter os pés lavados por Jesus, ao processo de ser exposto e ficar aberto para Jesus, para que assim, de fato, ele pudesse ter comunhão com Jesus. É a comunhão com o Filho de Deus que faz a diferença na minha vida, na sua vida e na vida de qualquer pessoa. Comunhão com Jesus. Ouvir e ver Jesus. Ouvir e ver Jesus é como ter os pés lavados por Jesus. Nós devemos chegar até Jesus sujos, sim, imundos, sim, envergonhados pela mancha do pecado. Nós não podemos remover a mancha do pecado em nós mesmos. Nós não temos essa capacidade. Mas só Jesus pode fazer todo esse trabalho sujo de tirar de nós a mancha do pecado. Só Ele tem a condição de te purificar, de me purificar de todo o pecado. Nós não temos condições de nos lavar ou nos limpar dos nossos próprios pecados, mas Jesus de Nazaré pode fazer isso. Em sexto e último lugar, lavar os pés mostram a nossa necessidade de limpeza constante. Lavar os pés mostram a nossa necessidade de limpeza constante. Todos nós temos pés sujos, todos nós. A nossa jornada nessa vida muito
nos suja mais do que podemos imaginar. É verdade que nós não gostamos de pensar sobre isso. Nós não gostamos. Nós gostamos de pensar o quanto somos limpos e cheirosos mais do que de fato somos. Não é importante o que fazemos para ficar limpos. Não importa o que fazemos. Todos nós somos mais sujos do que pensamos, e todos nós terminamos cada dia mais sujos do que começamos. E é por isso que Jesus disse a Pedro, enquanto Pedro já estivesse limpo, ele ainda precisava ter os seus pés lavados. João 10, 13, versículo 10 diz: quem já se banhou precisa apenas ser lavados. Jesus usa duas palavras diferentes aqui. Banhou significa um banho completo, e lavar, que significa lavar uma parte. Então preste bem atenção. Vir até Jesus é como tomar um banho completo. Quando você vem a Jesus, quando você caminha com Jesus, quando você tem comunhão com Jesus, é um banho completo. Então nós nos tornamos limpos, o nosso pecado é lavado, mas ainda assim, mesmo limpo, com o perdão dos pecados garantidos, ainda assim, nós precisamos de uma limpeza diária através do sangue de Jesus. E essa limpeza diária, meu irmão, minha irmã, significa santificação. Nós precisamos de uma limpeza diária, pois o pecado, olha, ele todo dia vai lá na porta, ó, bate na porta, na sua porta, na minha porta. O pecado entra, e é por isso que nós precisamos de uma limpeza contínua. O que podemos aprender ainda mais? Ser salvo é um ato, a salvação é um ato. Reconheci Jesus como Senhor Salvador, salvo na hora. É uma única vez, mas porque pecamos todos os dias, erramos todos os dias, nós precisamos de uma limpeza diária. Nós precisamos ter a sujeira removida do nosso coração todo dia. A salvação não se repete, é um ato, é uma vez só, mas a limpeza, a santificação deve ser repetida todo dia. Todo dia eu tenho que buscar perdão. Senhor, me perdoa, eu quero ter comunhão contigo, me lava, me purifica. Então pense comigo aí, nas últimas 24 horas, quantas coisas você fez de errado? Quantas coisas você disse que não deveria ter dito? Quantos pensamentos errados vieram na sua cabeça? Quantas coisas você deixou de fazer que deveria ter feito? Você não é perfeito, e você não foi perfeito nas últimas 24 horas, assim também como eu não fui. E é por isso que nós precisamos de Jesus, é por isso que nós precisamos ser limpos a cada dia. A salvação tira a culpa do pecado, ela remove e ela promove uma limpeza diária. Meus amigos e meus irmãos, Jesus nos prepara para o céu. Jesus remove a culpa do pecado e diariamente Ele nos purifica de todo o pecado. Quando nós clamamos por Ele, quando buscamos a Ele, Jesus nos oferece através da sua morte tudo o que nós precisamos, tanto para agora, para os próximos dias, meses, anos que vamos viver, como também para a eternidade. É uma obra completa. Meus amigos e meus irmãos, nós somos grandes pecadores. Nós somos grandes pecadores. E nós precisamos daquilo que só Jesus pode oferecer: perdão e restauração diária. Nós somos grandes pecadores que precisam de um grande Salvador. E nós temos um grande Salvador. Nós temos um Salvador. O nome dele é Jesus Cristo de Nazaré, que desceu tão baixo e não teve vergonha de lavar os nossos pés, mas que subiu tão alto e não teve vergonha de morrer naquela cruz por amor a cada um de nós. Qual é, pastor, o nosso desafio? O desafio, meu irmão e minha irmã, é receber Jesus como Senhor e Salvador da
sua vida. O desafio é ter comunhão com Jesus, porque nenhuma experiência, nenhum milagre, nenhuma experiência religiosa, nenhum conhecimento nos dará o que precisamos. O que precisamos é ter comunhão com Jesus. Pedro, se eu não lavar os seus pés, você não tem comunhão comigo. Jesus, então lava os meus pés, a minha cabeça, a minha vida toda, me dê um banho completo. Isso é coração aberto. Como está o seu coração? Aberto para Jesus? Curva a sua cabeça. Feche os seus olhos na sua casa. Curva a sua cabeça, feche os seus olhos. Como está a sua comunhão com Jesus? Você que me ouve, você já entregou o controle da sua vida a Jesus? Você já recebeu Jesus como seu Senhor e Salvador? Sim ou não? Só existe dois tipos de pessoas: as que têm comunhão com Jesus e aquelas que não têm comunhão com Jesus. Em qual desses tipos você se encaixa? Você quer nesse momento entregar a vida a Jesus? Peça perdão a Ele pelos seus pecados. Convide-Ele para morar no seu coração e aceite Jesus agora como seu Senhor e Salvador. E você que já é crente, como está sua comunhão com Jesus? Você tem buscado a Jesus? Tem orado, lido a Bíblia, tem estado aos pés de Jesus? O Senhor tem te purificado a cada dia? Se você não está tendo comunhão com Ele, se arrependa agora e peça ao Senhor perdão e passe a ter comunhão com Ele. Peça para que Ele lave você por inteiro. Porque se o Senhor não nos lavar, porque se o Senhor não lavar o nosso coração, nossa vida, nós não teremos comunhão com Ele. Senhor, abençoe cada pessoa que ouviu essa palavra e que essa palavra possa fazer a diferença em cada coração. Obrigado, Senhor, porque a tua palavra é viva e eficaz. Purifica, meu Pai, nos lave em nome de Jesus. Nós dependemos de Ti, nós precisamos de Ti e clamamos por Ti agora. Visita cada um que ouve essa mensagem. Obrigado, Senhor, por tudo. Essa é a minha oração em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus te abençoe, que Deus possa cada dia mais abençoar a sua vida, a sua casa, e meu desejo é que essa palavra possa despertar você a buscar ao Senhor, a ter comunhão com Ele todos os dias e ter o coração, a vida lavada pelo sangue de Jesus. Um forte abraço, que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém.